Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. E já iniciando, agradecendo a todo o público que tem acompanhado o programa, não só na TV, mas nas redes sociais, no YouTube. E, olha, para surpresa nossa, nós estamos muito próximos de chegar a meio milhão de visualizações. Eu repito, 500 mil de visualizações. É algo surpreendente para um programa, na verdade, que faz parte de um grande projeto cultural, né, sobre a história do Santos Futebol Clube, as características desse time internacional, conhecido em todos os cantos do mundo. E não podia ser diferente a gente ter essa necessidade de trazer esse legado de toda essa história para os jovens, principalmente para as crianças, jovens, adolescentes, e também para aqueles que conhecem a história do Santos e, a partir desse programa e da plataforma do YouTube, pode recordar grandes entrevistas com os ídolos eternos. Nós temos lá tributos, in memoriam, enfim, vídeos, short vídeos. Então eu convido a todos vocês que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto cultural, vá no YouTube, @esantosfc1. E você vai, sinceramente, ter uma grande surpresa, vai ficar extasiado com a qualidade do projeto que a gente está podendo ter a oportunidade de oferecer a vocês. E no programa de hoje, como em todos os programas, nós temos uma outra grata surpresa, trazendo duas pessoas sensacionais. E vou dizer isso porque conheço de perto o trabalho deles e é uma grata surpresa para mim trazer isso ao público que acompanha esse projeto. E aqui ao meu lado, o Paulo Monteiro, que é o diretor do Museu Pelé. Um prazer enorme estar de volta a este programa, podendo sempre falar coisas sobre o Santos, sobre o Pelé, sobre tudo que tem a ver com a nossa cidade. Pô, Paulo, ter a oportunidade de receber você mais uma vez nesse projeto é maravilhoso. E cada vez com um tema importantíssimo, né, que você desenvolve lá como diretor do museu, junto com os seus pares, né, e trazendo aí um benefício enorme para a cultura da cidade, para a cultura esportiva, em particular para a cultura do Santos Futebol Clube. Muito obrigado. E isso também não seria possível se não tivesse a participação da Cláudia, que está aqui do nosso lado. Não tenha dúvida. E ela realmente faz a diferença. Nós somos uma equipe. Você até me atropelou na surpresa, né? Na surpresa, né, Cláudia? É um prazer enorme. Nossa, para mim também é um prazer. A Cláudia Toledo, coordenadora de projeto, né, do Museu Pelé. Sim. É uma satisfação enorme estar recebendo você pela primeira vez aqui. Sim, né? Para mim também. E espero de muitas outras vezes. Muita satisfação estar aqui com vocês. Falando do museu, das exposições, que é a alma, né, do museu. Né? Certo. Eu até gostaria de pedir à nossa equipe passar a foto do Museu Pelé, né, que é um equipamento maravilhoso, Lindo, né? Né? Uma foto linda, e vocês dois têm a oportunidade de estar nesse espaço fantástico, né, Cláudia? Não, é uma delícia trabalhar no museu. É empolgante, é emocionante, né? A gente acaba se envolvendo de um jeito, né? E sempre tem novidades, coisas que você vai buscar. É muito motivador trabalhar lá, né? Tanto que a gente se envolveu de um jeito, né? Que nem o pessoal fala, quem trabalha de gosto, quem corre de gosto não cansa. Sim. Quem trabalha de gosto também não. É verdade. Então a gente faz lá com é uma amor. realização. Bem da verdade a gente faz com amor ali mesmo. Você esperava um dia estar trabalhando no museu? Como é que você se sentiu nessa... Então, a bem da verdade, eu fui vai fazer agora 6 anos, né? Eu estava no gabinete da Setur e fui para ajudar o Paulo, que ele estava lá no museu. Sozinho. Então, essa minha tarefa era em estar ajudando o Paulo, porque ele estava sozinho. E acabei me apaixonando, né, pelo envolvimento que eu acabei tendo no museu, porque é muito dinâmico, tem muita cultura envolvida, a gente lida também com o turismo, e aí nós se envolvemos muito nas exposições,
é uma coisa que nos envolve mesmo, né? Então, acabamos fazendo um grupo com eu, o Paulo e o Ney, que é o arquiteto. Ele não trabalha diretamente com a gente, mas ele trabalha na prefeitura. Qual é o nome completo do Ney? Ney Caldato. Ney Caldato. É, ele que projetou o museu, então ele tem um amor, como nós, né? Temos pelo museu. E a gente se juntou para ver tudo o que precisaria estar fazendo no museu, a parte de manutenção e fazer essa novidade que a gente acabou lançando logo que a gente chegou, de fazer as exposições temporárias naquele espaço que estava meio desocupado, né? Então a intenção era trazer novidades, né, Paulo? Sempre trazendo exposições relativas ao futebol, né, a parte esportiva, mas que atraísse mais público, né? Então, e a gente trouxe, né, grandes exposições, e uma dessa foi a do Pepe, graças ao Paulo. Paulo, acho que vocês formaram uma dupla perfeita, né? A gente tem que parabenizar aí a prefeitura, de uma certa forma, né, de maneira geral, por ter dois profissionais do gabarito de vocês, e eu falo isso porque eu tenho acompanhado, desde a primeira vez da entrevista do Paulo aqui, né? Eu tenho ido ocasionalmente no museu e acompanhei esse programa, fui na exposição, enfim, fui no dia dos autógrafos do Pepe, enfim. Então, o programa hoje, nós vamos, de certa forma, embora dentro do Museu Pelé, está focando mais na exposição do Pepe, né? Sim. Mas eu só quero fazer um complemento. A Cláudia está lá no museu, a gente está junto nessa atividade há quase 7 anos. Sim. Mas a gente trabalha junto já há 23 anos. Ah, é verdade? É verdade. No museu, eu entrei há 7, ela está há 6, mas a gente já convive desde 2002 que a gente trabalha junto. Tá. Então, assim, às vezes mais próximo, às vezes nem tanto, mas a gente está sempre tendo participação em projetos, em atividades muito boas. Então, assim. essa interatividade já é uma coisa de décadas. Já vem. Tá. Aquela... Quando você fala uma palavra, o outro já sabe. Sei. Já trabalhamos na Fundação Arquivo e Memória, eu trabalhei na Secretaria de Governo, depois você não foi para a Cultura, né? Não fui. A gente já transitou, eu já estou quase finalizando, né, minha... Nossa, ainda você tem muito pela frente. Ainda quero continuar, mas já estou quase para me aposentar. Mas isso, de certa forma, esse tempo todo que vocês se conhecem dentro da Prefeitura de Santos, todos os caminhos que percorreram, acabaram desaguando dentro do Museu Pelé. Sim. E isso também favoreceu essa dinâmica de trabalho que vocês têm lá, né? Sim. A facilidade que vocês têm de desenvolver projetos lá. Com certeza, isso foi mesmo, né? A gente já tem a expertise, né? Até com relação, que a própria Cláudia falou, da criação desse espaço de exposições temporárias, né? O que acontece? Quando o museu foi inaugurado, aquele espaço era todo voltado para uma parte tecnológica, que o museu ele não era ainda gerido pela prefeitura, era gerido pela AMA Brasil, que era a empresa da época, né, que cuidava. E quando acabou o contrato, eles foram embora, eles levaram todos aqueles equipamentos que eram deles, não era do museu. Perfeito. Né? Então, quando eu fui trabalhar no museu, aquele espaço estava fechado, era um espaço grande e ocioso, né? E depois, quando a Cláudia foi lá e a gente começou a conversar sobre essas coisas, e aí houve essa ideia de fazer exposições temporárias. Tá? Então, a partir de então, a gente fez a dos 3 clubes aqui da cidade, depois a do seu Zezinho Herrera. Sim, que foi linda a exposição do Zezinho também. E agora, teve esse agora do Pepe, antes teve a do Beijoqueiro, né? Não, e a bem da verdade, não interrompendo o Paulo, a gente tem um cronograma já de exposições que a gente já quer fazer, né? E quando o Paulo chegou com a exposição do Pepe, ele falou, olha, a gente podia fazer por causa dos 90 anos, né? Sim. E isso realmente falou, vamos brecar as que estão vindo, né? Que ia ser uma outra. Vale a pena mesmo a gente fazer a do Pepe, né? E foi feito assim com o maior carinho, né? Foi muito bom. Não, acho que foi muito oportuno isso, de vocês terem desenvolvido esse projeto sobre o Pepe, porque é lógico, os 90 anos que foi comemorado recentemente, né? Tivemos com o Pepe aqui no programa, junto com a Giza, né? Fizemos um programa lindo, inclusive eu estou com o livro do Pepe aqui ao meu lado. Ela relançou lá novamente no museu, né? Exatamente. Lá na exposição. É que nós tivemos a oportunidade também de trazer esse livro aqui, que foi autografado
pelo Pepe e pela Giza, e nós estamos oferecendo esse livro ao público. Todo aquele que escreveu uma frase ou um texto sobre o Pepe, o Canhão da Vila, na nossa plataforma de YouTube, né, tem um espaço próprio para isso, nós vamos depois, junto com a Giza, fazer um sorteio daquele que escreveu a melhor frase ou o melhor texto sobre o Pepe. Então ele está aqui, já aproveito para passar para o nosso público. Quem for o ganhador vai levar essa obra-prima, né, inclusive autografada aqui pelos autores. Que legal. Muito bom. Muito bom. Tá? Então fica aqui, eu tenho o meu de cabeceira, né, que eu estou lendo aos poucos. Eu tenho o meu eu também. Eu também tenho o meu. E oferecendo isso ao nosso grande público. Bom, eu gostaria que nossa equipe técnica passasse mais uma foto aí pra gente, a próxima foto, que é a foto de entrada do projeto maravilhoso da exposição do Pepe, né? Sim, linda, né? Linda a foto. Que exemplifica lá o caminho, né, Paulo? O caminho, olha que imagem maravilhosa, né? É linda mesmo. Inclusive, eu queria salientar para vocês que a iluminação ficou perfeita, né? Ficou perfeita. Eu queria até que voltasse, se pudesse voltar um minutinho só. A iluminação, e eu não sei quem foi o... Não, quem fez todo esse projeto foi o Ney, né? O Ele Ney, é arquiteto. A parte toda de estética. É mesmo. E mesmo teve a o linha, apoio do né? Gino. Teve apoio do Gino na montagem também Gino com a é irmão gente do lá. Ney, que é arquiteto também. Tá. Porque, a bem da verdade, quando a gente chegou na casa do Pepe, né? Que a gente primeiro ficou em conversação com a Giza e com o seu Pepe. E aí, quando a gente foi, nós ficamos assim, né? Encantados, porque era um acervo enorme. Um pequeno né? museu. Sim, Nossa, e a gente queria levar tudo, e tudo autêntico dele, né? Claro, então, ficou muito rico. E o Ney, a gente pensou em fazer a exposição também ligada na parte afetiva dele, né? A parte de família, tudo. Não só envolvendo ele como um ídolo, né? Claro. E isso que ficou bem legal, né, Paulo? Você vê que você tem ali fotos dele bebê, fotos de família, fotos com os amigos. Ele casando, várias né? fases, Os filhos. Né? É maravilhoso. Minha parte, né? Que eu fiz os textos ali, as pesquisas, né? O Ney foi criando toda a parte de programação da linha do tempo. Então foi assim, cada um foi se dedicando a um detalhe, uma parte específica da exposição. Para que esse conjunto pudesse se compor. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. Tem até uma foto posterior que passou rapidamente, que era do busto, né? Que é lindo, né? É muito lindo essa foto do E na Pepe. exposição tem uma foto bem interessante que está o Pepe, esse busto à frente e um quadro que é aquele prêmio lá, Qual? Belfort Duarte. Belfort né? Duarte. E os dois estão na exposição. O busto está na exposição, o Belfort Duarte também está. E é interessante tem que se ver uma foto antiga e o objeto atualmente lá. É imperdível, né? Foi. É imperdível. Não, ficou uma coisa muito rica mesmo. A gente se entusiasmou muito, né, Paulo? Foi. Depois que a gente começou a ver todo o material, falou, nossa, a exposição vai ficar riquíssima, vai ficar à altura do Pepe mesmo, né? Porque a gente queria fazer uma exposição à altura dele, né? Claro. E não é só isso, né? Tem camisas, tem objetos em geral, tem fotos, medalhas, tem coisas, por troféus. exemplo, tem mais a participação de 3 do pessoal da Sofis, né? O né, Brand, o Hugo, né? E 3 colecionadores que cederam o material. Sim. Mas, por exemplo, você tem ali o ingresso da final do Santos e Milan, quando o Santos foi campeão. Só isso, né? Só. Entendeu? Só, né? E o outro jogo anterior, que o Santos ganhou de 4-2, que obrigou a realização do 3º jogo, que o Pepe marcou 2 gols. Então foi fundamental. Tá lá, o ingresso tá original, tá lá, né? Então você tem coisa. O Pepe, ele sempre anotou todos os jogos da carreira dele, né? Em caderninhos. Ele punha o placar, ele punha a data, ele punha quem fez os gols, né? punha tudo. Então estão lá, 3 caderninhos estão lá. Aqueles cadernos valem ouro, né? Sim, por exemplo. É a história dele ali. E a história do futebol, né? A história do mundo do futebol. De todas as partidas, ele faz os comentários, né? É uma graça. E é um diário, né? É um diário dele. Eu deixei um caderno aberto, por exemplo, quando o Santos foi campeão paulista em 55, com o gol do Pepe.
né? Tá lá aberto naquele jogo. Tem o jogo que o Santos ganhou de 4-2 do Milan, com 2 gols. Tá aberto o caderninho nessa página. Esses gols eu vi, mas ainda não tinha nascido. É verdade. Eu vi do outro lado. Mas eu gostaria de passar, porque tinha uma parte do museu, que o público, quando estiver lá presente, vai testemunhar, que eu convido a todos a não perderem essa exposição, que vai até o final do ano, né? Não, vai ficar durante um ano, vai ficar ano. Até abril do ano que vem. Abril. Isso. Então tem alguns vídeos que passaram e continuam passando nessa exposição, que eu queria pedir para a técnica exemplificar. Felicidades, tudo de bom para o senhor, muita saúde, paz, amor. Esse é o nosso grande... São Macia, parabéns pelos seus 90 anos, bem vividos dentro e fora do campo. Isso foi uma ideia brilhante. Ficou né? legal. Os depoimentos dentro do... Porque eles têm um carinho, todo mundo tem muito carinho pelo seu Pepe, né? Então é uma coisa emocionante mesmo, né, Não tem Paulo? quem não goste dele, Não né? tem. Ele é uma pessoa presença, uma suave, figura que né? todo mundo gosta, ele é atencioso, Carismático, educado, sabe? Não tem uma E outra, às vezes as pessoas nem fazem ideia, mas ele é, como ele mesmo fala, o maior artilheiro da história do Santos, né? Sim. Mas ele é também o que tem mais títulos, ele tem mais títulos que o Pelé. É o maior artilheiro humano. Sim, E tem mais fora o Pelé. Fora o Pelé, que é de outro planeta. Saturno. É verdade. E ele tem mais títulos que o Pelé. Sim. Então ele tem a ligação dele com o Santos é especial, Sim, ninguém tem mesmo. isso. E ele é muito humilde, muito meigo, né? Nossa, encantador. A humildade dos ídolos eternos, em são particular lindos, o Pepe, são todos, são né? fantásticos. São todos, Nada são se todos. compara aos dias de hoje. Você falou tudo mesmo. Eles Eu são sei porque a gente convive, né, conversa com eles e sente essa humildade, que eu acho que foi o sinônimo de sucesso deles. Com certeza, né? com certeza. A própria personalidade deles, o Pelé e todos os demais, o Eles Pepe, atendem com o Edu, maior carinho todo Abel, mundo. A Lima. gente também, mesmo quando foi várias vezes, né? Nós fomos lá na casa dele e com carinho, um amor. Quer dizer, a gente acabou ficando muito próximo, né? Foi muito bom. E isso é comum deles, porque, por exemplo, o Pelé mesmo esteve na Secretaria de Turismo algumas vezes, né? E sempre amável. Sempre atendeu bem todo mundo. Mundo. Fez fila, né, para tirarem foto todo mundo com tirar, ele. Ele tirava. Ele atendeu a todos. Então, assim, todos eles têm essa educação, essa participação. Tem empatia com as pessoas, lógico, é isso que é gostoso. Diferente, né, de hoje em dia. Eles não têm uma coisa que, infelizmente, alguns adquiriram, que é o excesso, o estrelismo, né? Aquilo que desvirtua um pouquinho aquilo que é natural, aquilo que, né, que as pessoas... Acho que antigamente não tinha ainda esse outro ramificação. Eles eram bem... O próprio Pepe conta, né? Que teve um jogo, que foi Santos e Palmeiras, que foi 7-6 para o Santos. O jogo é famoso, né? O jogo dos infartos. E acabou o jogo, eles desceram de táxi para Santos e depois ele pegou a condução para ir de ônibus ou de bonde para São Vicente. Imagina se isso aconteceria hoje. É diferente, outra realidade, né? Entendi. Mas fora isso, eles são amados. Eles eram muito amados. Tanto o Pelé e o seu Pepe, todos os da antiga, né? Eu vou pedir licença para você e para o Paulo, para que a gente faça um intervalo rápido, para que a gente possa voltar contando essa maravilhosa história da exposição do Canhão da Vila no Museu Pelé. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você.
não vou fazer referência. Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube. E aqui, nessa maravilhosa entrevista com o Paulo e a nossa querida, eu sempre esqueci teu nome, Cláudia. Cláudia. Mas como o programa é tranquilo, Sim. a gente acaba... Cláudia, nós tivemos, eu tive lá pessoalmente, e inclusive, vocês vão ver mais para frente, levei até a minha mãe, porque ela ficou, assim, extasiada com aquilo que eu contei para ela a respeito da exposição, e acabei levando minha própria mãe, em que tirei foto com ela lá, inclusive, acho que, não sei se eu mandei para vocês, né? Não. Mas vou mandar. Ah, legal. E durante esse período que eu tive lá, gostaria até de pedir à nossa equipe que colocasse mais umas fotos para que a Cláudia e o Paulo pudessem contemplar conosco. E essa foto Linda, né? É um banner, né? É. Tipo de banner que essa foto é. Também essa foto vocês resgataram de qual? Tudo da casa dele. Da casa dele, né? E foi assim, de última hora, né? Quando a gente estava montando a exposição, que nós acabamos definindo para colocar ela ali, porque ela ia ter uma transparência na luminosidade que ficou perfeito, né? Quando a gente ensaiou para pôr ali, falou, é aí mesmo, né? Essa peça ficaria numa outra parte, que seria um lugar para as pessoas poderem dar uma entrevista, fazer entrevista. Aí seria o fundo. Tá. Mas aí, quando resolveram colocar ali, ela deu uma presença, porque quando ali mesmo. A gente tinha pensado nesse fundo, mas ia ficar muito apagado ali. Aí, quando se tentou pôr ali, né, e viu a luminosidade, falou, perfeito, aí mesmo. Eu ia dizer, antes de você falar, e quando eu estive lá, uma das coisas que eu observei foi o comportamento das pessoas, né? Porque eu sou muito observador. Sim. Então, eu verificava as pessoas, assim, surpresas, extasiadas. Sim. A imagem das pessoas olhando as peças... porque tem muita peça, era né? diferente. A gente percebe isso também. Não sei se vocês as pessoas perceberam ficam isso. mais tempo, né? Sim. É porque tem muita coisa ali. O acervo ficou bem completo, né? Bem denso, no sentido positivo da palavra. Tanto a parte toda da vitrine, como a parte da linha do tempo, né? Ficou bem completo. Então, as pessoas levam um tempo mesmo para ver tudo, e você vê que nós estamos tendo uma visitação muito boa na exposição, muito Sim. boa mesmo, né, A gente Paulo? nota que é muito comum que as pessoas passem batido, assim, em visitas de modo Sim. geral, a pessoa pega, vê uma coisa... Dá uma olhadinha rápida, né? Essa daí não. É tudo peça por peça, as pessoas vão vendo com calma. Foi isso que eu observei. É muito verdade. interessante isso. Inclusive... É mais demorada a demorada. visita, né? Porque a pessoa acaba vendo peça por peça. Tá muito rica, né? Fotografando, tirando... Tá muito rica. Essa exposição ficou muito rica, né, Paulo? Ótimo. Ficou linda. É Tem um mais divisor umas de águas. fotos. A gente também ficou encantado, apaixonado pela exposição. Sim. Outras fotos que estão presentes na exposição. A bem da verdade, a exposição ficou à altura do seu Pepe, né? E Sem essa dúvida. era a nossa intenção, né? Então, acho que a gente cumpriu bem o nosso papel E aí. nada mais justo e merecido Sim. para ele, né? Com Olha essa tanta foto maravilhosa, história. né? Campeão linda. de 62, né? Tá ali a 1962. Foi da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. E nós nem falamos da Giza, que a Giza também foi uma peça Mas vamos falar. fundamental, viu? Ela foi fundamental, né, para o Giza- nosso trabalho. Foi uma curadoria nossa, junto com a Giza, maravilhosa. Foi A um Giza, entrosamento muito bom. Que a Cláudia está falando é a Giza Macia, filha do Pepe, Pepe, né? Que é jornalista, que também escreveu um livro... Incansável, né? Incansável, Sim, né? uma Esse graça. livro maravilhoso que eu apresentei ao público, que vai ser sorteado para um telespectador, foi realizado pela Giza Macia, né? Sim. E a Giza foi com vocês... O tempo inteiro. inteiro. O Que tempo foi, inteiro, na verdade, foi né? assim, quando surgiu a possibilidade de a gente fazer essa exposição, fui Sim. amadurecendo essa ideia, Sim. aí eu peguei e liguei para a Giza, porque eu tinha já Sim. o contato dela, e aí foi ela Pra e a fazer irmã, uma primeira reunião, foram né? ao museu conversar comigo, perguntar o que a gente tinha em Sim, mente e tal. sim. E aí depois marcamos a ida para o apartamento do seu Pepe e tudo mais, Sim. né? Certo.
Então tudo começou assim, numa conversa. Não, e fizemos um grupo nosso, desde o princípio ela foi de atuante. WhatsApp, então todo dia a gente alimentava, era bem dinâmico, cada dia tinha uma novidade, uma coisa a mais para colocar, né? Ela muito atuante, com o Paulo e com o Ney, então foi com a Cláudia. Bem... E com a Cláudia, né? Foi bem... eu acabei ficando mais também para ver a estrutura toda, que não é fácil a gente fazer, né? E ficar contento, né? Sim. Então também corri com esse lado. Foi muito bom ter feito essa exposição. Foi prazerosa, né, Paulo? Foi. E dentro daqueles depoimentos que cada um que vai visitar a exposição do Pepe dentro do Museu Pelé, eu gostaria de pedir à equipe técnica que passasse mais 2 depoimentos de grandes ídolos falando sobre o Pepe. Olha, Pepe, você é um cara que tem um caráter maravilhoso. Que Deus te abençoe sempre. Feliz aniversário, tudo de bom para o senhor. Saúde, paz e amor para o senhor e com a sua família. Um abraço aí, fica com Deus. É aquilo que você falou, né, Cláudia? Todo mundo tem muito carinho, né? Carinho especial pelo Pepe. Porque ele é muito encantador, né? Ele é muito meigo, é uma graça. E só um detalhe, que não só vários ex-jogadores deram esse depoimento que faz parte da exposição, como muitos deles estiveram na inauguração. Sim. Então isso é importante grande maioria, também. né? Exatamente. Então a gente teve essa felicidade de poder contar com a presença de grandes desses ídolos, vários desses ídolos, que deram seu depoimento, sua colaboração, que os nomes deles estão todos lá na ficha técnica, né? Mas eles estiveram pessoalmente prestigiando o evento, prestigiando a exposição e prestigiando o próprio Pepe. E também tivemos a homenagem da FIFA, né? Do presidente da FIFA, que tem uma admiração tremenda pelo Pepe e acabou sendo simultâneo, né? Porque ele queria que a mensagem dele fosse transmitida na hora da abertura da exposição, porque ele ia estar colocando na rede social lá. O senhor o Gianni Infantino. Então ele falou umas palavras muito bonitas com relação ao Pepe, ele gravou ao o depoimento museu. em português. Em português. Muito. Pra gente, eu fiquei muito emocionada. E o seu Pepe ficou também, né? Deixa eu fazer uma confidência aqui, que ninguém nos ouça, né? Mas mérito total da Cláudia, que foi atrás, e ela que conseguiu esse depoimento para a exposição. Puxa, Cláudia, você... a gente já tinha tido um contato com os diretores, a gente já estava tendo contato com eles e... Que eles foram visitar o museu. Eles foram visitar o museu no final do ano, e nós atendemos e já fizemos um contato mais estreito, né? Então, falei, quem sabe, né? Sim. E acabou dando certo, e nós ficamos muito felizes. Então, nós vamos continuar com esse programa no próximo programa. Então, eu vou convidar a Cláudia e o Paulo a dar continuidade a essa entrevista, porque tem muita coisa para passar e para contar para o nosso público telespectador. Então, nós vamos encerrar o programa e continuar na semana que vem. Paulo, muito obrigado pela presença nesse primeiro programa de hoje. Foi um prazer. E Cláudia, muito obrigado. E vamos continuar no próximo programa. Um abraço a todos e até breve.